Boa noite, irmãos. Boa noite aos amigos que nos assistem. Meu nome é Joéferson, sou seminarista, sirvo na congregação 1º de Maio, congregação desta igreja. Hoje é o nosso culto da ressurreição, e também o culto da alegria. A palavra do Senhor diz, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, o 4º capítulo, do capítulo 4 ao versículo 7. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar. Ó Deus, nós adoramos o Senhor, porque temos, com certeza, motivos sem fim para nos alegrarmos no Senhor. O amor do Senhor nos alcançou, a graça do Senhor nos alcançou e a sua misericórdia nos alcançou. Confiados, ó Deus, na sua misericórdia, nós queremos aproveitar e confessar a Ti os nossos pecados, reconhecendo, Deus, quantas falhas temos, quantas vezes falhamos, desobedecemos ao Senhor. Mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é amoroso, e o Senhor tanto nos amou, que enviou o seu Filho ao mundo, para que todo o que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. E é confiado em Jesus Cristo, teu Filho, que confessamos a Ti os nossos pecados e Te adoramos. Amém. Esse é um momento de culto de generosidade. Vai aparecer aí na sua tela os números da conta da Igreja Manaim, e você pode enviar para essa conta as ofertas, os dízimos, as suas contribuições. É também um momento de responsabilidade, onde nós nos responsabilizamos pela expansão do reino de Deus através das nossas contribuições financeiras. Você que é da igreja da região 1º de Maio, você pode contribuir no número que está lá no nosso grupo de WhatsApp, no grupo da igreja. Portanto, vamos agora para um momento de louvor e de adoração. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive.
nas mãos do meu Jesus que vivo está. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia, Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ele morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia, gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande rei, aleluia, ressurgiu é vencedor, aleluia, toda glória ao Redentor, aleluia. Olá, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Manaim. Quem fala com vocês é o presbítero Ricardo. Eu sou um amigo do pastor Judson, ao qual já agradeço o convite e a confiança de deixar levar um bocado da palavra do Senhor nesses dias de aflição, de luta que temos passado com essa pandemia, mas sabedores que aquele que fez a promessa é fiel e ele vai cumprir. Então eu trago aqui um abraço dos irmãos da Igreja Presbiteriana da Pampulha, lá onde eu sirvo, e esperançoso que possamos ser abençoados por esse trecho da palavra que eu trago aos queridos hoje. Então eu peço que os irmãos abram a Escritura no livro do Êxodo. Nós vamos lá no capítulo 12. Nós faremos uma leitura no versículo 26 e 27. Eu farei a leitura aqui, peço que o irmão com bastante atenção acompanhe. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Santo Pai, a tua Escritura está aberta, Deus. Um momento de reflexão, um momento em que lembramos com a Páscoa a vinda, a obra, a morte e a ressurreição do teu Cristo. Que o Senhor seja servido, Deus, em nos abençoar e nos trazer à mente o verdadeiro significado disso tudo que o Senhor nos deixou legado na tua Escritura. E é em nome de Jesus que clamamos a iluminação do teu Santo Espírito neste momento. Amém. Meus queridos irmãos, houve uma vez nesses anos de presbiterato e eu estava supervisionando a mesa, distribuindo os elementos, dia de Santa Ceia, e uma irmã muito querida com seu esposo e a sua filhinha ao lado, deveria ter uns 3 ou 4 anos, se eu não me engano, e ela tomou do pão, a criança bem atenta, calada, olhando, e quando eu retornei para distribuir o cálice com suco de vinho, a criança olhou para a mãe, olhou para mim e perguntou à mãe dela, mãe, o que é isso? Meus irmãos, naquele momento eu vi o cumprimento desse trechinho que a gente acabou de ler na palavra do Senhor. A pergunta daquela criança resume exatamente o que Deus quer de nós aqui. Nesse contexto aqui dessa passagem, a gente vê que as 10 pragas, as 9 no caso, já haviam caído sobre os egípcios, e Deus instrui, este mês é o principal deles, no 14º dia, um cordeiro por família, ou chamem mais algumas pessoas para comerem, se a família for pequena, deverá ser assado e deverá ter o seu sangue
passado nas ombreiras e na verga da porta. Seriam os nossos marcos hoje, né? As nossas construções modernas. E aquele povo deveria fazer isso vestido para sair, calçado e com cajado na mão. E comer depressa. Era a Páscoa do Senhor que estava acontecendo. E o motivo disso tudo é explicado no versículo 12, né? Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. E aí vem, no decorrer da explicação de tudo que deveria ocorrer ali, esse pequenino trecho, 2 versículos, falando que quando os vossos filhos vos perguntarem que rito é este, esta é a resposta. É a Páscoa do Senhor. Meus irmãos, os filhos, a fé cristã, a fé no Senhor Jesus Cristo, ela atravessa gerações. Ela passa filho para o filho do filho, para o filho do filho do filho. É uma fé comunicativa. Nós informamos, nós notificamos os feitos do Senhor. Nós, com os nossos filhos nos nossos lares, oramos com eles. Nós lemos a palavra com eles. Nós cantamos os cânticos e salmos com eles. E nessa caminhada, nesse crescimento, nós vamos explicando. E chegará um momento em que o Espírito Santo, sendo servido da sua misericórdia, da sua graça, abrirá a mente dos nossos filhos para essas verdades que nós vamos comunicando a eles. Não é obrigação nossa convencer, não é obrigação nossa converter ninguém. Isso é a operação do Espírito Santo. E aqui eu vou além. Eu vou além dos filhos do sangue. Podem ser os filhos da fé. Pode ser aquelas pessoas, aqueles queridos que vocês vão ensinando, vão conversando pacientemente, explicando, e que no devido momento vão se converter ao Senhor. Vocês se lembram da história de Paulo com Filemon? Se formos no versículo 10, é exatamente isso que Paulo fala. Faça um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então perceba que a fé cristã é uma fé que vai passando de gerações em gerações, séculos dos séculos, e sendo comunicada à próxima geração. E sempre haverá, meus irmãos, essa pergunta: que rito é esse? Ou na tradução Almeida Corrigida Fiel, né? Que culto é este? A palavra ali é avodá, e ela poderia ser traduzida também por trabalho, por serviço. Que trabalho é esse? Que serviço é esse? E perceba que essa é uma pergunta, meus queridos, existencial. Cada ser humano nascido tem um buraco no seu peito, e esses ritos, esses trabalhos, esses serviços serão feitos na tentativa de tampar esse buraco, de resolver esse problema. Tanto que essa palavra trabalho, serviço, avodá no hebraico, ela foi usada para indicar um serviço feito não ao único Deus vivo e verdadeiro, mas um serviço feito a senhores diversos, inclusive o pecado. Se você for em Êxodo, o mesmo livro, no capítulo 2, versículo 23, você lerá lá: decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Foi traduzido como escravidão. Está lá. Avodá é serviço. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Se você voltar um pouco antes, no capítulo 1 do mesmo livro do Êxodo, no versículo 14, eles amargaram a vida com dura servidão. Avodá. Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Trabalho no campo, avodá. Todo este serviço, avodá, lhes era imposto com tirania. Perceba a mesma palavra 3 vezes no mesmo versículo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, meus irmãos, que ou você é escravo do pecado ou servo de Deus. Nós lemos isso em Romanos capítulo 6, versículos 16 e 17, quando diz assim: mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Então essa é a pergunta, meus queridos. Que rito é este?
Essa é a pergunta que chegará nos seus ouvidos em um momento ou outro. E você está preparado para dar a exata resposta do que está acontecendo ali? Exata resposta sem titubear, sem tremer, sem vacilar? Porque esse é o próximo ponto que nós vamos abordar aqui. Nós temos a pergunta e nós temos a resposta. E a grandiosa resposta é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Meu querido irmão que me ouve aí agora, você percebe a grandiosa realidade que este evento está tentando nos transmitir hoje e transmitiu através das gerações? Foi um evento num determinado tempo, ocorrido com um determinado povo, mas que nos ensina exatamente o que é a nossa existência, meus irmãos. Escravos do pecado, lá escravos do Egito, que simbolizava esse pecado, libertos de uma forma miraculosa pelo único Deus vivo e verdadeiro, exatamente o que ocorre hoje com aqueles que são libertados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Livres do salário do pecado, que é a morte eterna, pois o nosso Cordeiro Pascal, Jesus, derramou sangue, mas ressurgiu. Exatamente essa libertação que Deus promoveu no meio daquele povo. E é essa a resposta para hoje, meus queridos. Jesus, ele é o cumprimento de tudo o que essas sombras, essas figuras, esses eventos da antiga aliança apontavam. No tempo da lei, esse pacto de Deus com os seus eleitos, ele foi sim administrado por promessas, por profecias, por sacrifícios, pela circuncisão, pelo Cordeiro Pascal. Por aquele tempo, essas coisas, esses ritos, essas sombras, essas figuras, elas, pela operação do mesmo Espírito Santo que trabalha hoje, elas foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé no Messias que estava sendo prometido, que viria. E por esse Messias que eles criam, eles tinham a plena remissão dos pecados e a vida eterna. Mas como diz a nossa confissão de fé, quando o Cristo, a própria substância divina, foi manifestado, essas sombras, esses ritos, perderam a sua finalidade, eles cumpriram aquilo que cabiam a eles. Pois aquilo que eles anunciavam, aquilo para o que eles apontavam, estava entre nós. O Verbo encarnado, o próprio Deus que desceu entre os homens e que seria agora o verdadeiro Cordeiro imolado para perdoar o pecado do mundo. A resposta daquele tempo, meus irmãos, é a mesma resposta para hoje. Deus resgata os seus eleitos da servidão do pecado para levá-los à terra prometida, a Jerusalém celestial, a Canaã do alto. Aquela mesma Jerusalém a qual Abraão esperava. O autor aos Hebreus diz que Abraão não esperava essa Canaã da terra, aqui do chão, do solo, mas a Canaã do alto, a celestial. E é isso que nos aguarda, meus queridos. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo providenciou essa salvação no Cordeiro de Deus. E a morte já não tem mais poder sobre nós. Vocês percebem a grandiosidade de um simples rito e uma verdade espiritual para o que ele apontava? E como aqueles irmãos amados que creram e com aquela mesma pressa, meus queridos, com aquela mesma providência, sem demora, nos revistamos hoje, cingindo com as nossas boas obras e caminhemos em santificação pelo deserto dessa vida, que é o nosso êxodo, o êxodo novo que Jesus inaugurou na nova aliança. E sendo assim, seremos levados em segurança para essa terra que nos foi prometida e tão aguardada. A promessa é a mesma, a escritura é a mesma, o Deus é o mesmo. Nós não celebramos, meus queridos, mais a Páscoa judaica. Como foi dito aqui, ela foi um sinal, ela foi um símbolo que nos instruiu muito. Mas hoje, nós celebramos o próprio Cordeiro encarnado e vivo,
todo dia do Senhor, todo domingo, quando esse mesmo povo eleito de Deus se reúne, esse mesmo povo que ele resgatou, se encontra no ajuntamento solene e em diálogo com esse Deus o cultua, orando ao Senhor, recebendo da sua palavra instrução e sendo guiados pelo Espírito nesta palavra, nós estamos nos alimentando desse bendito Cordeiro Pascal, especialmente na ceia do Senhor, agora simbolizadas pelo pão, que é o símbolo do alimento, a subsistência, e o fruto da videira, o suco da uva ou o vinho, que simboliza o sangue do nosso Senhor e essa alegria da certeza que nós temos dessa caminhada bendita rumo a Jerusalém Celestial. Meus queridos, como Pedro diz, fomos resgatados dessa vida fútil que os nossos pais nos ensinaram para uma viva esperança, não pelo preço de prata, de ouro, mas pelo preço do sangue do Cordeiro que foi derramado. Lançai fora, irmãos, nesse dia bendito, nesse fim de semana que carrega um simbolismo muito forte, mas lançai fora todo o fermento, para que nós sejamos massa nova, como de fato o próprio apóstolo cria que nós seríamos, porque é o Espírito Santo que nos guia. Deixemos para trás todo o peso, todo o pecado, todo o ritualismo que possa surgir, entendamos o devido lugar da Páscoa, do Êxodo, e como isso significa para as nossas vidas hoje. Nós somos da escola histórico-gramatical e evitamos ao máximo as alegorias, as fantasias em cima da Bíblia, mas aquilo que a própria Bíblia nos esclarece, nós não podemos fugir. E o simbolismo, a metáfora usada na saída do Êxodo, e que nos instrui até a vinda do Cordeiro, que é a própria realidade, isso nos diz muito ao nosso coração hoje. E aquela mesma segurança que aqueles irmãos tiveram, nós podemos ter nessa caminhada, peregrinando rumo a essa promessa bendita do nosso Senhor. Oh, queridos, eu finalizo aqui justamente com esse ensino, essa palavra do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8, quando ele mesmo diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Meus irmãos, a pergunta: que rito é este? O que está acontecendo hoje quando celebramos a ceia do Senhor, quando comemos do pão e tomamos do vinho? Tenha plena certeza da resposta. Comunique essa resposta, notifique aos homens, notifique à terra que há esperança e há segurança nessa caminhada bendita. Deus abençoe a cada um que ouviu esta mensagem. Deus abençoe o pastor Judson, a todas as suas ovelhas, o conselho da igreja, a junta diaconal, cada pai, cada mãe, nessa segurança dessa resposta bendita. É a Páscoa do Senhor. É o nosso Cristo Cordeiro Pascal que foi imolado. Deus abençoe a todos e até mais ver. Queremos deixar alguns avisos para vocês, meus irmãos. Primeiro aviso: nossa junta diaconal está à sua disposição para poder servir nas necessidades que venham a surgir, necessidades de cunho material. Então, procure a nossa junta diaconal, entre em contato conosco. Também, hoje, o reverendo Judson não pôde participar conosco, ele está se recuperando da Covid. Então, no domingo que vem, o reverendo Judson estará de volta ao trabalho presencial a partir de quarta-feira, na verdade. Se você precisar, procure-o, marque uma conversa com ele. Também, hoje, faremos aqui o sorteio da família do altar desta semana. E a família do altar desta semana é Roseli, João Gabriel e Miguel. Então, lembre-se de orar por esses irmãos
durante essa semana. Que Deus te abençoe durante essa semana. Uma boa semana a todos.